Pare um instante e pense comigo. Será que você realmente vive do jeito que escolheu viver? Ou será que o mundo já programou sua mente para aceitar uma vida medíocre, sem dinheiro e sem perspectivas de melhora? Porque acredite, desde pequeno você foi treinado. Treinado a acreditar que dinheiro é difícil. Treinado a acreditar que só alguns conseguem. Treinado a acreditar que ser pobre é mais nobre do que prosperar. E talvez sem perceber, você tenha aceitado esse programa mental. E por isso vive repetindo os mesmos ciclos de falta, dívidas e frustrações. Mas hoje, eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo e treinar sua mente para atrair dinheiro, prosperidade e oportunidades. E não é só promessa. Eu vou te mostrar como isso já foi confirmado pela Bíblia, explicado por Napoleon Hill e até comprovado pela ciência moderna. Fica comigo até o final desse vídeo, porque pode ser o divisor de águas da sua vida financeira. E eu já aviso, depois de entender isso, você nunca mais vai enxergar a sua mente, e nem o dinheiro, da mesma forma. Napoleon Hill dizia: um homem só é verdadeiramente derrotado quando aceita a derrota como realidade em sua mente. Isso é poderoso demais. E olha como a Bíblia confirma esse princípio. Em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não protege a sua mente e o seu coração, o mundo invade e programa você para acreditar na escassez. E quando isso acontece, você entra em um ciclo vicioso. Acredita que não consegue, não tenta, não cresce. Confirma para si mesmo que estava certo. Esse ciclo é um ladrão de sonhos, e milhões de pessoas estão presas nele agora mesmo. Mas a pergunta é: você vai continuar dentro desse sistema ou vai assumir o controle da sua mente? Entenda uma coisa: a escola não te treinou para ficar rico. Ela te treinou para ser funcionário. A mídia não te treinou para ser livre. Ela te treinou para ser dependente. A sociedade não te treinou para prosperar. Ela te treinou para se conformar. E o pior é que isso tudo acontece de forma tão sutil, tão repetitiva, que você nem percebe. Você cresceu ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem muito sonha, pouco tem. Contenta-te com o que tem. Rico não entra no céu. Sabe o que isso faz? Cria um bloqueio no seu subconsciente. O mundo te fez acreditar que ter pouco é virtude, que ser pobre é destino e que tentar crescer é perigoso. Mas eu te pergunto, se pobreza fosse nobreza, por que Deus encheu a terra de abundância? Por que ele prometeu em Deuteronômio 28 abrir o céu para abençoar o trabalho das nossas mãos? A verdade é dura, mas libertadora. O mundo te treinou para viver na média, mas Deus te criou para viver no extraordinário. E enquanto você não perceber isso, vai continuar nesse ciclo de repetição. Deixa eu te dar um exemplo real para você entender melhor. Você já ouviu falar de Ed Sheeran, o cantor britânico famoso no mundo todo? Quando ele era adolescente, as pessoas zombavam dele porque ele era gago, tímido, usava roupas estranhas e não se encaixava em nenhum padrão de sucesso. O mundo já tinha decretado: esse garoto vai ser um fracasso. Mas Ed fez o contrário. Ao invés de aceitar o programa de mediocridade que tentaram impor sobre ele, ele treinou a mente para acreditar que podia viver de música, mesmo quando dormia em sofás de amigos porque não tinha onde ficar. Ele continuou praticando, escrevendo, acreditando e programando a mente para não desistir. Hoje, Ed Sheeran é um dos artistas mais bem pagos e ouvidos do planeta, com uma fortuna de centenas de milhões. Ele não quebrou o ciclo porque o mundo quis. Ele quebrou porque entendeu: se eu não reprogramar minha mente, vou viver o resto da vida dentro do que o sistema escolheu para mim. E essa é a mesma escolha que você precisa fazer hoje. Agora que você entendeu como o mundo programa sua mente para viver na média, eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo e assumir o controle do seu cérebro. Se você aplicar o que vou ensinar a partir de agora, sua mente vai começar a trabalhar a seu favor.
e não mais contra você. E lembre-se, a transformação não começa no bolso, começa na mente. Jesus disse em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Essa passagem revela um segredo. O que você foca se expande na sua vida. A ciência confirma isso através daquilo que chamamos de sistema reticular ativador, uma parte do cérebro responsável por filtrar as informações que chegam até você. Imagine que você decidiu comprar um carro vermelho. De repente, parece que todos os carros na rua são vermelhos. Eles sempre estiveram lá, mas só agora seu cérebro está treinado para percebê-los. Do mesmo jeito acontece com as oportunidades financeiras. Se sua mente está focada em escassez, você só enxerga problemas. Se sua mente está treinada para prosperar, você começa a enxergar negócios, parcerias, investimentos e caminhos que antes estavam invisíveis. Napoleon Hill dizia, aquilo em que você pensa continuamente você atrai para a sua vida. E ele estava falando exatamente do poder do foco. Quer um exemplo prático disso? Pense em Elon Musk. Antes de ser o homem mais rico do mundo, ele era um jovem programador dormindo no escritório da sua empresa, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. A diferença é que sua mente não estava focada no que faltava. Enquanto todo mundo dizia que era impossível criar um banco digital, impossível competir com a NASA, impossível criar carros elétricos, Musk focava em como seria possível. Hoje, ele comanda empresas que valem mais do que o PIB de países inteiros. Não porque ele nasceu rico, mas porque treinou o cérebro para enxergar possibilidades onde a maioria só vê impossibilidades. E isso é exatamente o que você precisa começar a fazer hoje. O segundo princípio para treinar sua mente é a repetição. Romanos 10:17 nos diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso mostra que o que você repete cria fé dentro de você. Se você repete todos os dias que não tem dinheiro, sua mente aceita isso como verdade. Mas se você repete todos os dias que está prosperando, que Deus abre portas, que a riqueza chega até você, sua mente também aceita isso como verdade. E aqui entra a ciência. O cérebro é moldado por repetição. Um hábito só se forma depois de repetição consistente. Uma crença só se estabelece depois de repetição constante. É por isso que a propaganda funciona. É por isso que jingles ficam grudados na cabeça. E é por isso que você precisa aprender a usar a repetição de forma consciente. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. Ele dizia, o homem que repete para si mesmo uma afirmação positiva com fé acaba criando essa realidade em sua mente e depois no mundo físico. Agora eu te pergunto, o que você tem repetido para si mesmo? Palavras de escassez ou palavras de prosperidade? Você sabia que Jim Carrey, um dos atores mais bem pagos de Hollywood, usou exatamente esse princípio para prosperar? Nos anos 80, quando ele ainda era um comediante falido, dirigindo um carro velho e dormindo no banco traseiro, ele escrevia para si mesmo um cheque fictício de $10 milhões como pagamento por serviços de atuação. Ele olhava para esse cheque todos os dias, repetindo para si mesmo que seria pago exatamente esse valor no futuro. 5 anos depois, ele recebeu um cachê de $10 milhões pelo filme Debbie and Lloyd. Foi sorte? Coincidência? Não. Foi o poder da repetição, da programação mental, alinhada ao esforço e à fé de que era possível. E se funcionou para ele, pode funcionar para você também. Um dos segredos mais poderosos de quem prospera é a visualização criativa. Hebreus 11:1 nos lembra, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, antes de segurar algo em suas mãos, você precisa segurá-lo primeiro em sua mente. A ciência chama isso de ensaio mental. Atletas olímpicos fazem isso o tempo todo. Eles fecham os olhos e visualizam a corrida perfeita, o salto perfeito, o arremesso perfeito. Pesquisas mostram que o cérebro ativa as mesmas áreas quando você imagina e quando você realmente executa. Napoleon Hill
ensinava que todos os grandes milionários tinham o hábito de se ver mentalmente ricos, muito antes de o dinheiro aparecer de verdade. A pergunta é: como você tem se visto? Pobre, endividado, sem saída? Ou próspero, livre e abençoado, cheio de oportunidades? Vou te dar um exemplo impactante. Arnold Schwarzenegger. Muito antes de ser o astro de Hollywood e um dos fisiculturistas mais famosos da história, Arnold já se via mentalmente no palco, segurando o troféu de Mr. Olympia. Ele conta que fechava os olhos e visualizava a si mesmo como campeão dia após dia, até que isso se tornou realidade. Mais tarde, quando decidiu se tornar ator, repetiu o mesmo processo. Hoje, além de ator, empresário e ex-governador da Califórnia, ele é um ícone mundial. Tudo começou porque aprendeu a visualizar antes de realizar. Agora preste atenção nisso. Não adianta apenas visualizar, repetir frases ou acreditar, se você não agir. Tiago 2,26 diz: a fé sem obras é morta. Isso significa que acreditar sem agir é como plantar sem regar. O cérebro, quando treinado, cria energia, mas essa energia precisa ser direcionada em ações práticas. E aqui está o segredo. Quando sua mente está programada corretamente, você começa a agir de forma diferente, mais ousada, mais estratégica, mais confiante. Napoleon Hill ensinava que a riqueza não é resultado de sorte, mas da união entre pensamento definido e ação persistente. Ou seja, não adianta dizer eu sou rico e continuar gastando mais do que ganha. Não adianta repetir eu prospero e continuar se cercando de pessoas que só reclamam da vida. Não adianta visualizar liberdade financeira e continuar preso em hábitos de escassez. A mudança acontece quando seu pensamento e sua ação se alinham. Quer ver isso na prática? Pense em Shakira, a cantora colombiana. Ela nasceu em uma família de classe média baixa e, quando criança, chegou a ver o negócio do pai falir. Muita gente teria aceitado viver o mesmo ciclo de dificuldades. Mas Shakira não apenas acreditava no talento dela, ela agiu. Cantava em restaurantes, insistia em gravadoras, se apresentava sempre que tinha oportunidade, mesmo quando diziam que sua voz era diferente demais para o mercado. Hoje, ela é uma das artistas mais reconhecidas do planeta, com um patrimônio milionário, fundações sociais e negócios próprios. O que a tirou da média não foi apenas sonhar, foi agir de acordo com o que acreditava. E aqui chegamos a um dos pontos mais importantes. Você precisa de um plano mental e espiritual para prosperar. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Percebe? A Bíblia não fala apenas em confiar, mas também em planejar. Napoleon Hill, em A Lei do Triunfo, ensinava que todo vencedor tem um propósito definido e um plano claro para alcançá-lo. E a ciência mostra que quando você escreve seus objetivos e revisa constantemente, ativa a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão. Isso cria clareza, foco e disciplina. Portanto, não basta orar sem direção. Não basta trabalhar sem estratégia. Você precisa alinhar fé, pensamento e plano. Pergunte a si mesmo: quanto eu quero ganhar nos próximos 12 meses? Que hábitos preciso abandonar para chegar lá? Com quem preciso me conectar? Que conhecimento preciso adquirir? Porque prosperar não é sorte, é método. E quem cria esse método é você, junto com Deus. Preste atenção nisso. Sua mente é como um jardim. Se você planta flores, terá flores. Se você deixa mato crescer, terá apenas ervas daninhas. O mesmo acontece com seus pensamentos. Se você convive com pessoas negativas, passa o dia ouvindo reclamações, críticas, fofocas e derrotismo, esse mato invade o seu jardim mental. A Bíblia já nos alertava em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. E Napoleon Hill afirmava que um dos maiores erros das pessoas é se cercarem de quem não sonha, não prospera e não acredita. Ele chamava isso de influência do ambiente. A ciência também confirma. Os neurônios espelho do cérebro imitam comportamentos.
Se você anda com pessoas quebradas emocional e financeiramente, seu cérebro começa a copiar esses padrões. Então me diga, com quem você tem andado? Que ambientes você frequenta? Que conteúdos você consome todos os dias? Porque se o mundo já treina você para ser medíocre, é sua responsabilidade blindar a mente e escolher ambientes que reforcem prosperidade. Um exemplo forte disso é o de Jennifer Lopez. Nascida em uma família humilde no Bronx, em Nova York, ela cresceu cercada de limitações. Se tivesse aceitado o ambiente, teria seguido o mesmo destino da maioria: subempregos, falta de perspectivas e uma vida comum. Mas Jallo fez algo diferente. Buscou ambientes de treino, de dança, de performance. Se cercou de pessoas que acreditavam nos mesmos sonhos. Hoje, ela é multimilionária, artista internacional e dona de marcas de negócios milionários. Ela quebrou o ciclo, porque se recusou a deixar que o ambiente ditasse seu futuro. Mas não basta apenas mudar de ambiente. Você precisa blindar sua mente todos os dias. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Nisso pensai. A Bíblia já sabia. Sua mente é moldada pelo que você escolhe pensar. Por isso, se alimente de conteúdos que te elevem. Leia livros que despertem sua fé e sua visão de prosperidade. Escute mensagens que reforcem que você pode crescer. Evite gastar horas em redes sociais apenas consumindo negatividade e comparações. Napoleon Hill alertava que a mente é como um ímã. Ela atrai tudo aquilo em que se concentra. Se você pensa em problemas, atrai mais problemas. Se você pensa em soluções, atrai mais soluções. E a ciência chama isso de neuroplasticidade direcionada. O cérebro se reconstrói de acordo com o que você mais alimenta. Ou seja, sua mente é um campo fértil. Se você não semear prosperidade, o mundo vai semear mediocridade. Agora chegou o momento mais importante desse vídeo. Você precisa escolher. Vai continuar no ciclo que o mundo te programou ou vai assumir o controle da sua mente? Vai continuar acreditando nas mentiras da escassez ou vai programar seu cérebro para a abundância que Deus já preparou para você? Lembre-se, não é o trabalho duro que faz a diferença, é a mente treinada. Não é a sorte que muda sua vida, é a fé alinhada a um plano. Não é a opinião dos outros que decide seu futuro, é aquilo que você acredita todos os dias sobre si mesmo. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe um grito de mudança. Você sabe que não nasceu para a mediocridade. Você sabe que há algo maior esperando por você. E eu te digo, a decisão de prosperar começa agora. Eu quero fazer uma oração simples, mas poderosa com você. Senhor, eu te entrego essa mente, esse coração e essa vida. Que todo padrão de escassez seja quebrado agora. Que todo ciclo de pobreza e mediocridade seja destruído. E que a partir de hoje, essa pessoa comece a enxergar as oportunidades que o Senhor já preparou. Dá força, sabedoria e coragem para agir. E que a abundância não seja apenas financeira, mas espiritual, emocional e completa. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo agora e receba essa palavra. Você está autorizado a prosperar. Você está livre para treinar sua mente e multiplicar sua renda. E a partir de hoje, nada mais poderá te segurar. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: minha mente é próspera, meu futuro é rico. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Lembre-se, sua mente é sua maior riqueza. Treine-a e o resto virá. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.